Você já ouviu aquela pergunta, o que você quis dizer com isso? E quando você foi explicar o que você quis dizer, você notou que estava dizendo algo totalmente diferente do que você falou da primeira vez. É impressionante como que uma comunicação ruim te rouba oportunidades. Imagina que estamos eu e você no final de tarde e eu chego para você e digo, nossa, hoje deu tudo errado. Ou imagina que eu chego para você no mesmo final de tarde e diga, nossa, hoje eu consegui driblar diversas situações e eu aprendi uma coisa que é fundamental para mim. Eu tenho certeza que nessa última comunicação, nessa segunda opção, alguém que está assistindo aí ficou curioso para saber o que foi que eu aprendi, que é fundamental para mim. Aqui a gente até poderia entrar naquela construção de que existe o fato e existe a percepção, e a percepção enquanto leitura pessoal do fato. Não vou me aprofundar aqui porque isso é um assunto para um próximo vídeo, mas a gente pode entender que existe mais de uma maneira de se comunicar sobre o mesmo fato. Ou existe muitas formas de se comunicar sobre ideias, sobre fatos, sobre ações, sobre uma série de coisas. Por isso eu quero trazer aqui essa compreensão. A comunicação, ela pode servir para se expressar. Às vezes aquela pessoa precisa apenas se expressar. Ou é um desabafo, é uma manifestação artística, ou até mesmo uma conversa terapêutica. E essa pessoa precisa apenas colocar para fora algo que está ali dentro. E existe uma comunicação que eu vou chamar aqui de uma comunicação relacional. É aquela comunicação que a gente usa para se conectar, que a gente usa para estabelecer e fazer manutenção das relações. E existe um tipo de comunicação que é a comunicação que eu quero falar para você aqui. Essa é chamada de comunicação intencional. Como o próprio nome já diz, a comunicação intencional, ela manifesta uma intenção, ela tem um objetivo, ela tem uma linha de chegada, ela precisa levar o outro a algum lugar. É isso mesmo, quando eu digo ela tem um objetivo, ela tem uma linha de chegada, dá a impressão que eu quero chegar em algum lugar com essa comunicação, mas na verdade a comunicação intencional que eu quero trazer aqui para te falar leva a outra pessoa a algum lugar. Imagine você que eu estou conversando com alguém e eu percebo que existe um interesse especial da minha parte nessa pessoa. De repente essa pessoa tem ali uma grande possibilidade profissional, de repente essa pessoa ela está passando por um problema que eu sei resolver. Se isso acontece, eu estou ali diante de uma oportunidade. Seja uma oportunidade de criar um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, seja a oportunidade de uma relação profissional, uma relação de prestação de serviço, mas é no contato com as pessoas que surgem as oportunidades e oportunidades não trazem garantias. A oportunidade é uma porta que se abriu e que ninguém te contou o que existe do outro lado, mas você tem uma intuição ou algum tipo de conhecimento de que vai ser muito bom passar por essa porta. E as oportunidades surgem, na grande maioria das vezes, no contato com as pessoas. Eu mesmo já cansei de ouvir empresários bem-sucedidos e mentores, as pessoas que já chegaram no topo, dizendo que se elas pudessem escolher entre ter muito dinheiro ou ter contatos muito bons, essas pessoas preferem ter contatos. Networking é o ingresso mais caro, uma jornada bem-sucedida. Agora, se você tem contatos, se você está diante de uma possibilidade que pode se tornar uma oportunidade, mas você não consegue comunicar exatamente o que é necessário nesse momento, é possível que essa oportunidade passe por você. Você precisa esperar ou criar a próxima oportunidade, porque essa já foi. Por isso, ter uma comunicação intencional é fundamental para que você possa utilizar dos seus contatos, de qualquer contato, para criar oportunidades. Eu sempre defendo isso e você vai me ver defendendo aqui sempre que você pode aprender, se desenvolver e crescer em qualquer situação. E aqui eu trago o primeiro elemento fundamental para uma comunicação intencional que seja eficiente, é a clareza. É preciso ter muita clareza de onde você quer chegar.
Não vou aqui cair naquele senso comum de repetir aquela frase do gato da Alice no País das Maravilhas, que diz que se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ter consciência, clareza e uma decisão sobre qual é o seu objetivo, qual é a sua linha de chegada, é fundamental. Sem isso, é muito difícil você ter uma comunicação que seja intencional. Agora eu quero trazer para você essa consciência da comunicação intencional, partindo do princípio de que você já sabe onde você quer chegar. Quando você está conversando com alguém ou diante da possibilidade de conversar com alguém, principalmente se você gostaria de se comunicar de uma forma mais magnética, mais convincente, que atrai mais a pessoa, existe um caminho específico para a sua comunicação seguir. Você precisa se comunicar seguindo alguns princípios e tendo clareza de quais são os momentos dessa comunicação. Vamos entender que essa comunicação que atrai a outra pessoa e traz essa pessoa mais para perto começa no universo do outro. Quando você tem a habilidade e a sensibilidade, poderia dizer até mesmo a estratégia de observar a outra pessoa e trazer para o assunto, para a conversa, para a comunicação, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, aquilo que ela sente, aquilo que ela esteja vivendo. Ou seja, você traz o universo da outra pessoa em primeiro lugar. Esse é o primeiro e deve ser o primeiro estágio da comunicação intencional. Não fale sobre você, não fale sobre o assunto, fale apenas e quase que exclusivamente sobre o universo do outro. Seu objetivo nesse estágio é conquistar aquilo que é mais caro do que o próprio dinheiro hoje em dia, que é a atenção. Quando você fala do universo do outro, quando você fala dessa realidade que o outro vive, você está captando a atenção dessa pessoa. Perceba inclusive os sinais que as pessoas emitem quando elas estão reconhecendo o próprio mundo na sua comunicação. É muito interessante que quando você vai falando sobre o universo do outro, a pessoa vai concordando, ela tem gestos, ela olha mais fixamente para você, ela presta atenção, o tempo passa e essa pessoa continua te ouvindo. Isso é um sinal muito claro de que você conquistou a atenção dessa pessoa. E veja só, isso não é sobre você falar sem parar. Não é sobre isso, mas é você saber exatamente o que é que você vai trazer que pertence ao universo do outro, das ideias que essa pessoa tem, das sensações, da realidade de vida ou até mesmo do problema ou da situação difícil que essa pessoa esteja vivendo nesse momento. Agora a gente vai para o próximo estágio dessa comunicação. Quando vocês já conversaram, vocês já se conectaram e você já conseguiu descrever muito o universo do outro, aquela pessoa possivelmente está pensando algo como: ele sabe algo que eu também sei. Ele conhece algo que eu também conheço, seja algo que é próprio da minha realidade, as minhas situações, o que quer que seja. Aquela pessoa conhece, é como se ela me conhecesse. Quando essa reação acontece, essa pessoa vai começar a fazer comentários e perguntas. Nesse momento, a gente já sabe que mudamos o estágio dessa comunicação. A gente está aqui em uma região que eu captei a atenção e estou falando só do outro. Eu estou nulo nessa situação. Eu estou invisível nessa situação. É apenas o outro que existe. Quando essa pessoa concorda, começa a trazer seus comentários, uma coisa ou outra, pode ser muito sutil, eu já entendo que essa comunicação me dá a oportunidade de fazer a minha grande vírgula. Eu vou sair desse estágio de falar do mundo do outro e vou trazer agora uma nova perspectiva. Nessa perspectiva eu posso ter uma diferença gritante com o primeiro elemento que eu trouxe, eu posso desconstruir o elemento que eu trouxe, ou eu posso simplesmente comparar o primeiro elemento dessa comunicação com o segundo. Então eu faço uma grande vírgula na comunicação e começo a trazer aquilo que de certa forma contrasta
ou que tem uma comparação implícita, ou mesmo uma desconstrução. Às vezes é nesse momento que eu começo a trazer algo que é novidade nessa comunicação. E aí eu saio do estágio em que aquela pessoa diz, nossa, ele sabe algo que eu também sei, e a gente caminha para o próximo estágio em que a pessoa reconhece, ele sabe algo agora que eu não sei. Quando a comunicação chegou nesse momento, então nós temos aqui um cenário um pouco mais confortável de se comunicar, porque a outra pessoa com quem você está se comunicando entrou em uma esfera de confiança. Talvez ela ainda não confie em você exatamente, mas ela já está dentro dessa esfera de confiança. E nesse momento, o assunto deixou de ser sobre o universo do outro. O assunto passou a ser sobre nós. Passou a ser sobre o que você pensa junto com o que eu penso. A situação que você vive junto com aquilo que eu faço na situação que você vive. Veja só, você já tem a atenção dessa pessoa, você passou a ter, portanto, o interesse dessa pessoa e, por fim, a confiança. Quando você começa a estabelecer essa confiança, ao demonstrar que você sabe algo que aquela pessoa não sabe e você recebe os sinais dessa outra pessoa, de que ela permanece interessada naquilo que você sabe e que ela não sabe, tenha certeza que você conduziu a conversa intencionalmente para um estágio de confiança. E é nesse momento que as coisas acontecem. Se a sua conversa tem a intenção de realizar uma venda, a venda possivelmente não acontece sem confiança. Portanto, ao chegar nesse estágio, você chegou no estágio em que a venda pode acontecer. Se nessa comunicação a sua intenção é de uma relação, é de criar uma conexão ali mais próxima, mais íntima, mais pessoal, é nesse momento que esse vínculo inicial começa a se formar. A partir do momento, portanto, que você chega na esfera da confiança, saiba que você conseguiu conduzir a sua comunicação de forma intencional. Você saiu de um ponto e conduziu essa pessoa até o próximo ponto. Decida, portanto, onde você quer chegar e tenha clareza de que a sua comunicação pode te levar a esse lugar. Não se esqueça desse percurso. Você começa no universo do outro, no que ele vive, no que ele pensa, no que ele acredita, no que ele sente. Você traz esse assunto para perto para dizer o quanto você sabe sobre o que ele sabe, até que ele concorde com você ou dê sinais de concordância e interesse. Então você faz uma grande vírgula e começa o seu estágio de comparação, de desconstrução, ou começa a trazer a sua parte nessa comunicação de forma que o outro entenda que você também sabe sobre algo que ele não sabe. Com essa condução você consegue tornar a sua comunicação mais intencional, ela vai ganhar um certo magnetismo, uma certa atratividade para o outro e você consegue conduzir uma conversa, seja ela para vendas, seja ela para um contato, uma proximidade mais íntima no sentido relacional, seja para o que for. Uma comunicação intencional precisa seguir esses passos. Por fim, se a minha comunicação fez sentido para você, comenta aqui embaixo, me deixe saber o que você pensa sobre isso, até para que eu entenda realmente se você gostaria de ver mais vídeos como esse por aqui.